Olá, amigos! Que bom estar com vocês novamente no canal da CBM. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Camila, né? Eu sou a expositora Camila e quero muito agradecer a presença de vocês por estarem acompanhando mais uma palestra aqui da CBM. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Se possível, coloque aqui nos comentários temas, assuntos de interesse sobre a doutrina, alguma passagem que vocês tenham visto de Jesus ou então do Evangelho, que tenham alguma curiosidade ou talvez alguma dúvida. Exponha aqui para nós, então, nos comentários, que a gente vai preparar com todo carinho um tema bem legal para apresentar para vocês nas próximas palestras. Tudo bem? E para começar hoje a nossa palestra, vamos falar então qual será o nosso tema do dia? Bem-aventurados os aflitos. Gente, um tema que para nós às vezes é muito difícil de entender, porque ainda somos muito inferiores, o nosso atraso moral ainda é muito grande, né? Então, o que será que Jesus Cristo quis dizer com essa passagem enquanto ele estava pronunciando o Sermão da Montanha? Será que ele estava exaltando as nossas aflições? Sim, ele estava. Porque bem-aventurado todo aquele que sofre, porque sofrer a consequência de alguma coisa é ter a oportunidade de se depurar, ou seja, de se regenerar, de tentar corrigir o que você fez de errado e recompor o seu destino, começar novamente. E quando Jesus declarou então bem-aventurados, ele não estava somente exaltando as aflições, mas ele estava exaltando as pessoas que sabem sofrer, né? O bem ou o mal sofrer. Aqueles que sofrem sem revolta, sem lamentações, sem culpar outras pessoas ou situações pelos males que está passando. Era isso, principalmente, que Jesus estava exaltando quando ele disse bem-aventurados os aflitos. Então, hoje eu trouxe uma pergunta para vocês. Quantos de vocês chegaram à doutrina espírita ou à nossa casa pelo amor? E quantos de vocês chegaram pela dor, porque estavam passando por uma situação difícil e resolveram buscar ajuda? Eu tenho certeza que a segunda opção a maioria deve ter escolhido. E que bom, e tudo bem. Que bom porque vocês escolheram procurar a Cristo, procurar por ajuda no local certo, no local onde nós vamos trabalhar o Evangelho e fazer com que você entenda, com que você seja acolhido e que você seja consolado. Então, o primeiro passo você já fez, que foi procurar por ajuda. Então, para a gente entender o verdadeiro significado do que Jesus quis dizer com a passagem dos aflitos, vamos começar tentando entender o que é aflição. Então, aqui, a definição pelo dicionário. Condição de quem está aflito, angustiado, preocupado, sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade, angústia. Nossa, é até difícil de ler. Você se sente angustiado só de ler a descrição do que significa aflição. Eu tenho outra pergunta para vocês. Vocês acreditam em Deus? Vocês realmente acreditam e confiam totalmente em Deus? Então vamos começar pelo básico. O que é Deus? Que é Deus? Livro dos Espíritos, questão número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça,
todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, usando a nossa lógica, se Deus é a inteligência suprema, então com certeza Ele sabe o que faz. E se Deus é soberanamente justo e bom, então Ele é justo. Não pode haver injustiça. E se Deus é soberanamente bom e justo, é correto afirmar que Ele castiga? Será que Deus castiga os seus filhos? E se Deus não nos castiga, então por que será que passamos por tantas aflições na vida? E por quê? Por que existem tantas desigualdades? Tenho certeza que muitos de vocês já pararam para se perguntar por que tantas pessoas nascem ricas enquanto outras nascem pobres, miseráveis e muitas vezes até passam fome. Será que Deus, Ele gosta mais de um filho do que de outro? Será que por conta disso Ele concede regalias a uns e não a outros? Será? E se a gente falar então de uma criança que adoece, ou então uma criança que nasce com alguma deficiência, alguma dificuldade? Existem também pessoas que vivem uma vida idônea, correta, extremamente honesta e que de uma hora para outra perdem tudo. Vocês enxergam justiça nisso? Sem falar então de outras pessoas que vivem uma vida farta, parecem ter toda a sorte do mundo, e outras pessoas que tiram vantagens das outras e parece que nunca são confrontadas, jamais são pegas. Existe justiça nesse discurso? Sim, existe, gente. A gente não falou que passar por uma aflição é se depurar? Que são as aflições da vida que vão fazer com que nós aprendemos lições? Então, sim, existe justiça nessas coisas que acontecem, porque a vida não passa de um intensivo aprimoramento moral. E eu vou explicar um pouquinho mais aqui para vocês. Quando falamos que Deus é soberanamente justo e bom, que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós entendemos que tudo aquilo que ocorre na nossa vida é completamente justo. E quando falamos então da lei de ação e reação, estamos falando que qualquer ação que eu tome, eu tenho uma reação que é proporcional e justa a ela. Isso significa que a justiça de Deus, na verdade, não passa da consequência dos nossos próprios atos. Então, tudo aquilo que eu planto, eu devo colher, certo? Então, quais são as causas das nossas aflições? De onde elas surgem? As aflições, as causas delas são duas, basicamente. A primeira é vida presente, que são os males como consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam, e causas anteriores, que são os males como consequência natural do caráter e da conduta de uma existência passada. Certo? O que isso significa? Eu vou dar um exemplo para vocês, então, de uma causa de vida presente. Eu assinei a TV a cabo, então eu tenho televisão a cabo na minha casa. Só que eu tô pagando muito caro, eu acho muito caro, e eu não quero mais pagar. O que eu vou fazer? Eu vou chamar um amigo e ele vai colocar, então, a TV a cabo gato, o famoso gatinho que a gente faz. Então, eu vou usufruir daquela TV, daquele serviço, sem pagar por nada. Até o dia que vai chegar o fiscal na minha casa, alguns anos depois, ele vai perceber que eu tenho gato e eu vou levar uma multa. Essa multa é injusta? Claro que não, porque tem tantas pessoas que pagam pelo serviço, eu posso até não concordar com o preço, mas eu quero usufruir daquele serviço e todo serviço tem seu preço. Então, sim, o que aconteceu comigo foi algo justo, certo?
E agora dando um exemplo de causas de vidas anteriores. Por exemplo, quando uma criança nasce com deficiência, ela nasceu assim. Ela não teve tempo ainda de agir de maneira incorreta, de ter uma má conduta ou algum mau comportamento que justificasse ela ter aquela deficiência. Então, essa deficiência só pode vir de uma experiência anterior, de uma vida anterior, precedente, né? E eu tenho até um exemplo muito legal que o meu pai dava para mim o tempo todo sobre isso. Era a história de um espírito suicida que durante várias encarnações se suicidou. Ele nascia, chegava numa certa idade e se suicidava. E ele fez isso repetidas vezes. Então a espiritualidade, para ajudá-lo a terminar uma encarnação para que ele pudesse aprender novas lições e que progredisse, então decidiu que ele nasceria com uma deficiência e ele acabou nascendo sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E dessa forma, sem poder, né, sem poder tirar a própria vida, ele acabou terminando uma encarnação e aí desenvolvendo virtudes e aptidões. Então, gente, as nossas aflições são sempre uma consequência natural das faltas que cometemos. Então, o homem sempre sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Então, se ele foi duro ou desumano com alguém, ele poderá ser tratado de uma forma desumana. Se ele foi orgulhoso, ele pode nascer numa condição humilhante para ele. Se ele foi egoísta ou fez mau uso da fortuna, ele pode nascer privado, passando necessidade. E se ele foi um mau filho, ele pode ter problemas com os filhos dele. E assim por diante. Tudo que a gente passa tem uma causa e tem um motivo. Certo? Pessoal, vivemos em um mundo de provas e expiações. Nós falamos disso o tempo todo. O que isso significa? Que os espíritos que aqui encarnam precisam lutar, porque o mal ainda predomina sobre o bem. E nós ainda estamos distantes da felicidade. O sofrimento ainda predomina acima da felicidade. Os espíritos aqui encarnados, como nós falamos, mundo de provas e expiações, têm que expiar. Ou seja, eles precisam consertar erros do passado através das encarnações e ao mesmo tempo desenvolver algumas virtudes através das provas, desenvolver então as qualidades do coração e da inteligência. E assim, nós sempre estamos falando sobre provas, expiações, mas vocês sabem qual que é a diferença entre uma e outra? Vamos ver? A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A prova não tem relação com falta anterior, mas implica sempre um estado de inferioridade real ou presumível do espírito, porque quem chegou ao ponto culminante a que aspira não necessita mais de provas. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor. Aquele que comete crimes implica necessariamente a ideia de um castigo, mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. Ou seja, as provas e expiações, elas têm um objetivo, né? Elas têm o fim que, pela vivência, né, pela nossa experiência, passando por algumas aflições, vamos provocar o arrependimento, a conscientização dos nossos sofrimentos, né, daqueles sofrimentos que causamos a outras pessoas, fazendo com que nós nos arrependamos do que fizemos, que a gente passe a se conhecer e, por consequência de tudo isso, a evolução espiritual acaba se dando. Ou seja, gente, as provas e as expiações, elas são muito importantes e as nossas aflições fazem parte disso. Ninguém, absolutamente ninguém é vítima da vida. Se hoje estamos passando por algo, é porque com certeza fizemos algo no passado ou mesmo nessa vida, como acabamos de ver. Então, você não é vítima e nem nunca será. E aqui, pessoal, vamos falar um pouco então sobre o papel dos pais, do pai e da mãe.
ajudar no desenvolvimento intelectual e moral do seu filho para fazê-lo progredir, dar ao espírito condições e estrutura para que o ser viva as suas fases com segurança, facilitar assim seu aperfeiçoamento futuro na sua jornada evolutiva. Olha quanta responsabilidade um pai e uma mãe têm para com os seus filhos. E o que isso quer dizer? O que, na verdade, é o verdadeiro papel dos pais? Gente, é educar. O papel do pai e da mãe é dar educação aos filhos. E por que nós estamos falando sobre isso agora? Sobre a educação de um pai e de uma mãe? Nós não falamos sempre essa expressão que Deus é pai? Ele é o nosso pai, nós somos todos filhos de Deus. Isso significa que Ele está o tempo todo nos educando. Lembra quando eu perguntei para vocês se Deus castiga? A resposta é sim, porém, não é um castigo para o nosso sofrimento, é o castigo para a nossa educação. E eu vou dar até aqui um exemplo sobre pais e filhos, continuando nessa pauta. Para o meu filho, quando ele se comporta ruim, o primeiro passo é conversar, tentar de uma maneira branda ensiná-lo que ele está tendo uma conduta errada e que ele tem que melhorar. Quando isso não dá certo e ele acaba se comportando mal, fazendo alguma coisa que prejudica ele ou alguma outra pessoa novamente, eu preciso ser um pouco mais dura. Então, às vezes, eu aplico um castigo no meu filho. Eu tiro o videogame, eu tiro o celular, tiro o brinquedo favorito. E a gente sabe que fazer isso não vai causar um sofrimento, não é maus tratos ao seu filho. É uma maneira dele entender que se ele se comportar mal, ele vai perder algo valioso para ele. E a mesma coisa acontece com Deus. Ele utiliza, então, das aflições para nos educar. Ele tenta nos educar através delas, né? Ele quer que nós melhoremos, que nós nos aperfeiçoemos. Ele quer que a gente evolua e que se aproxime cada vez mais dele. E para terminar aqui, o que Deus espera de nós também é a resignação. E quando falamos de resignação, o homem ele tem o poder de suavizar ou então agravar os desafios que ele enfrenta, né? Então, a maneira com a qual ele encara os desafios na vida terrena, ele pode alongar ou então encurtar um sofrimento. Jesus, que ele já falava, ele já nos ensinava que não se coloca um fardo pesado sobre os ombros de pessoas mais fracas, que o fardo ele sempre vai ser proporcional às nossas forças. Então, se eu estou passando por algo agora, é porque eu tenho condições de passar por aquilo. Eu tenho habilidades e aquilo vai ser bom para mim, ela vai me ensinar uma lição. E assim como a recompensa por eu ter enfrentado esse desafio com resignação e coragem, eu acabo aprendendo uma lição. E essa lição, ela é muito importante para nós, porque a cada lição que aprendemos é um degrau que subimos na escada da evolução. E cada degrau é um degrau mais próximo de Deus que nós ficamos. É mais próximos da perfeição. Espero que vocês tenham entendido o porquê muitas vezes passamos por aflições e porquê não devemos nos queixar, não devemos lamentar. É claro que no dia a dia é muito difícil, é muito complicado. Dói, é difícil, às vezes a gente perde as nossas forças, às vezes a gente nem entende se vai conseguir passar por aquilo. Mas quando isso acontecer, quando você sentir as suas pernas fraquejar, levante a cabeça para o alto, confia completamente, totalmente em Deus, porque Ele é justo e Ele é bom. E Ele está te ensinando uma lição. E assim como qualquer pai, Ele está ao seu lado para ajudá-lo a passar por aquilo, para te mostrar que existe um lado bom de tudo aquilo que você está passando. Se não souber o que fazer, faça uma prece, peça, e os espíritos superiores estarão sempre ao seu lado, te orientando a como passar
por essa aflição, por esse momento difícil na sua vida. E nunca se esqueça que Deus sempre, incondicionalmente, sempre vai estar ao seu lado. Eu quero agradecer a todos por estarem comigo durante essa palestra. Então, muito obrigada. E nos vemos na próxima. Uma boa semana a todos e que Jesus esteja em seus lares.